Bora já para as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessoni, falando da vitória de ontem do Corinthians 2-0 contra o Platense e já projetando o derby de domingo contra a Porcada na Neoquímica Arena, o timão que precisa vencer para se afastar da zona de baixo do Campeonato Brasileiro e ganhar uma moral para a semana. O Vessoni fez uma análise muito boa sobre essa estreia do Diniz e alguns jogadores que podem crescer na mão do técnico do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Coringão. Já comenta aqui o seu palpite pro jogo de domingo. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians, 2 gols do Roberto. Comenta, deixa o seu like e bora pro vídeo. Vamos lá. O Corinthians fez um... O jogo em si não foi bom, tá? Os 90 minutos de jogo de futebol não foi um jogo bom. Dito isso, como eu tinha falado na véspera, eu disse, o ambiente não será assim, não será tão fácil. É uma torcida empolgada, o estádio vai estar cheio. Jogar na Argentina nunca é fácil. Eu nunca vou dizer que um time brasileiro vai jogar em Buenos Aires e vai ter vida fácil. E eu alertei ontem também, o âncora brincou aí que eu falei que ia ser um super time. Pelo contrário, eu disse, o time campeão foi dizimado, e porque o sucesso veio, e veio o olho grande ali de várias equipes maiores, e eles levaram o principal atacante, levaram quase toda a zaga, levaram 2 meio-campistas. Aliás, o treinador campeão estava ontem, foi visitar o estádio e ficou assistindo o jogo lá. Ele e o seu auxiliar, que também deixaram a equipe, estavam lá na arquibancada. O Ramon Dias, também ex-técnico do Corinthians, foi lá visitar e também assistiu o jogo na arquibancada. Então, o Platense se tornou um time frágil, perto daquele time que acabou campeão e que garantiu essa vaga para a Libertadores de 2026. E isso foi visto ontem, um time bem simplório, um time com dificuldade técnica, jogadores ali, sobretudo do meio para frente, com muita dificuldade. Só que o Corinthians não encaixa o jogo, sobretudo no primeiro tempo. Estava com uma marcação boa, mas não conseguia trocar 3, 4 passes, que era um problema já antigo do time. André e Bidon praticamente não pegavam na bola, e quando pegavam ficavam tocando para trás, o tempo inteiro para trás. O Garro ainda tentava, mas errava demais. Ele era o que mais tentava, mas sempre errando demais. E aí, quando você não tem o meio de campo, era um meio de campo quase fantasma, os da frente também não vão fazer nada. Aí o Yuri ainda tem uma chance no final, acaba perdendo o gol, deveria ter entrado na área e dado aquele biquinho, como o Romário fazia, mas o Yuri Alberto não é o Romário, o Yuri Alberto é o Yuri Alberto. Ele virou todo o corpo, ficou todo torto, tentou dar uma chapada e perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Na segunda etapa, o Diniz volta com o mesmo time, que é uma característica dele também. E aí o time joga um pouco melhor, começa minimamente a trocar passe, aonde sai aquela primeira chance, aquela primeira enfiada de bola para o garoto. A gente tinha alertado ontem de que o Kaique seria ali a novidade para a escalação. O Diniz lembrava dele de alguma maneira. Eu falei isso daqui, eu só não sabia de onde era, e ele conta na coletiva que foi exatamente do 3-2. Corinthians ganhou ano passado em São Januário por 3-2. Memphis e Yuri estavam machucados, e aí o ataque era Kaique e Guinegão, e o Kaique deu trabalho. Ele falou que lembrou muito do Kaique, e aí deu essa chance pro garoto. De alguma maneira o Kaique aquele dia entrou um pouco na mente do Diniz. E aí o Corinthians faz 1-0. Depois que faz 1-0, fica tudo mais fácil. É um pouco o que acontece, a maneira, por exemplo, que o Palmeiras adora sair na frente, ele acaba controlando o jogo da maneira que ele quer. O Corinthians passou a controlar o jogo. O segundo gol era quase uma questão de tempo. O Platense ainda teve, faltando 10, 15 minutos, um jogador expulso por uma entrada de cima para baixo, muito parecida com a do Plata, só que o VAR chamou dessa vez e o jogador foi expulso. Então, para mim, a expulsão é correta, assim como eu disse ontem que o Plata também deveria ter sido expulso. Aí, com 2-0, acabou o jogo. O Diniz faz a sua primeira troca aos 81 minutos, então é bom o torcedor corintiano se acostumar que aquela coisa de troca muito cedo, até de revezamento, a gente já tinha falado, o Arnaldo já tinha alertado, ele não é essa característica dele, ele só vai trocar os 81 minutos tendo um derby no domingo. Então, esse é o Fernando Diniz, não adianta o torcedor que gosta desse tipo de movimentação se descabelar. Aquele que odiava isso deve estar apaixonado, vai estar apaixonado por um treinador que quer fazer repetição, repetição, repetição. E aí o Corinthians, então, estreia com vitória, quebra o jejum de 9 jogos sem ganhar, o Yuri volta a marcar, o Garro volta a dar 2 assistências depois de mais de 500 dias. Ele não dava 2 assistências no mesmo jogo
desde aquele 2-1 lá em Salvador contra o Vitória. Foi a última vez que ele meteu 2 assistências no mesmo jogo. Ele agora chegou a 5, é o maior garçom do elenco, e o Roberto chegou a 5 gols, também o maior artilheiro aí do elenco em 2026, tanto um quanto o outro. A defesa passou sem tomar gol, que também estava muito difícil, e o treinador estreou com vitória. Então, se você coloca tudo isso num pacote, além da liderança do grupo, além de abrir a Libertadores com uma vitória fora de casa, me parece ter sido uma noite dos objetivos todos que o Corinthians tinha na noite, perfeita. Nesse sentido, uma noite perfeita, além, claro, de dar muito mais confiança para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria e, claro, para o torcedor, visando o domingo. Aliás, quando acaba o jogo, os jogadores foram agradecer o apoio da torcida, não teve ninguém agradecendo pela vitória, não. Começou uma cobrança já para domingo, e o grito na arquibancada não era obrigado pelo que vocês fizeram agora, não. Domingo tem que ganhar, eram outras palavras, né, outros gritos que eu não vou repetir aqui, mas domingo tem que ganhar, e domingo é o que importa, e domingo é o que vale. Então os jogadores não tinham nem tirado a camiseta, estavam suados, e eles tomaram uma cobrança já visando o derby. Então esse é um pouco o cenário, acho que dá mais confiança para o torcedor, já tem bastante ingresso vendido para domingo, tinha muito pouco ali ainda para vender, vai ter acho que mais de 45 mil pessoas na Neoquímica Arena, e é um Corinthians que eu acho que vai mais aliviado. Assim, eu não sei se da TV deu para perceber, mas no estádio, a hora que sai o primeiro gol, até a postura e a cabeça erguida dos jogadores mudou. Parecia outro semblante, era outro tipo de confiança, parece que saiu o peso assim de 9 jogos, acho que hoje vai dar, hoje a gente tá num jogo aqui, o adversário é acessível, vai dar certo. E ali o time passa a jogar até de uma postura diferente. Então, uma noite aí, se você pôr tudo essas pequenas coisas boas, 2 assistências do Garro, Yuri volta a marcar, estreia na Libertadores, treinador estreando com vitória, quebra jejum de 9 jogos sem ganhar, lidera o grupo da Libertadores, ganha confiança para um clássico, enfim, você põe tudo isso no pacote, me pareceu uma noite que eu acho que o corintiano tem bastante coisa a comemorar, é uma noite praticamente perfeita aí do Corinthians. Muito bem, então tem os pontos positivos aí do jogo, o que a cobrança da torcida é como se fosse um quarta-feira, só que é domingo, isso, né? Exato, o quarta-feira é inspirado nessa o nosso quarta-feira é inspirado justamente nesse tipo de coisa, então a galera quer mesmo vitória contra o Palmeiras domingo. Ô Vessa, pro jogo, projetando o jogo do fim de semana, derby, Corinthians e Palmeiras, evidentemente com a vitória 2-0 você chega lá fortalecido. Mas você acha que chega em condições de igualdade? Primeiro sobre o que o Arnaldo destacou dos 2 filhos do Diniz, não é só que ele falou que jogaram com o Kaique, ele fala, jogaram no Clube da Penha, que fica ao lado do Parque São Jorge, né? Então ele deixou claro que ali era a Zona Leste pura com os filhos dele e tudo mais, e o Kaique na hora de trazer essa relação. Em relação a domingo, eu não acho que é nada de igualdade de condição, acho que não. O Palmeiras vem com um trabalho absurdo no ano, consolidado, não perde há um bom tempo. Se você pegar e tirar, se incluir a derrota lá em São Januário, mesmo incluindo, sei lá, vai pegar e dar 15, 20 jogos, uma derrota, é um momento completamente diferente. O Palmeiras não tem o John Arias, mas tem muito banco e provavelmente até a volta aí do Vitor Roque, a gente fala isso depois. Eu não acho que é igualdade de condições. Aí que você pode falar, mas o ambiente deixa o Corinthians mais forte. Sim, aí sim eu concordo. O Corinthians, para mim, aliás, todo clássico que tem torcida única, para mim, o adversário que joga em casa, o time que joga em casa, vai ser sempre favorito. O outro pode estar no momento melhor, pode ter time melhor. Clássico, torcida única, desde abril de 2016, para mim, o favorito vai ser sempre aquele que joga na sua casa, no seu ambiente. Então eu estou curioso, né? O primeiro jogo do Diniz, ele já foi lá com o Fluminense, já foi com o São Paulo, já foi com outros times, com o Vasco, e vai ser a primeira vez que o torcedor vai ter esse acesso ao Diniz ali na beira do campo, suas reações e tudo mais. Estou bem curioso também para saber. Então, respondendo com bastante sinceridade, eu não acho que é igualdade de condições dentro de campo. O Palmeiras, para mim,
segue mais coeso, segue mais confiante, segue numa sequência melhor. Eu acho que só o ambiente vai dar uma igualada nisso, lembrando que das poucas últimas partidas, daquelas 9 que o Corinthians não venceu com o Dorival, só 2 para mim foram decentes do Corinthians. O Santos na Vila terminou 1-1, mas o Corinthians entregou inclusive o empate naquele erro do Gabriel Paulista, e o derby. O Corinthians joga bem o derby. O Carlos Miguel se levanta o troféuzinho de melhor em campo naquela noite. Aí o Garro, que entrou frio, perde uma bola, toma o contra-ataque, rebote, o Flaco faz um gol, acabou o jogo. Isso era quase 40 do segundo tempo, mas o Corinthians fez um bom jogo. Teve um pênalti sabotado lá pelo Andreas Pereira, mas o jogo do Corinthians foi um bom jogo diante do Palmeiras. Então, nesse sentido, você dá uma esperança de que o time encaixou naquele momento para fazer um bom jogo contra o Palmeiras e pode repetir no domingo. Massa, chega mais forte o Corinthians? Ou forte o suficiente? Sempre vai ser. Cara, Corinthians e Palmeiras nunca vai ser moleza, né? Você pode pegar o adversário num momento difícil da vida, com jogadores ruins e tal, mas o jogo ele se iguala, ele acaba se igualando, né? Nos últimos anos, né, com o Abel principalmente, o Palmeiras tem levado vantagem. O ano passado, de fato, o Corinthians quebrou essa bolha, conseguiu reverter, né, eliminou o Palmeiras, foi campeão, ganhou o diplomão aí, maravilhoso, né? Agora, é mais uma coisa de espírito, é o tipo de jogo, cara, que você tem que ter mais espírito do que qualquer outra coisa. Tática, técnica, tudo isso fica muito perto de quem ganha, né? De quem se posiciona melhor em campo, de quem consegue tocar melhor a bola, isso não está descartado. Mas se você fizer tudo isso, tiver um plano tático perfeito, tiver bem tecnicamente, jogar bem e não tiver espírito, cara, você sucumbe porque o ar fica mais pesado, fica tudo diferente, é uma coisa muito diferente. Então, o Corinthians chega mais leve, evidentemente, mas a gente sabe o que pode causar uma derrota do Corinthians em casa, né? Acho que o empate seria bom para o Corinthians neste momento vencer. Então começa um novo ciclo rumo ao, sei lá, alguma coisa épica aí, você pode escolher, né? Porque seria uma recuperação. Aí sim, você estreia na Liberta, ganha o jogo fora, mesmo sendo um adversário risível. Você vai no Campeonato Brasileiro, se afasta da zona do rebaixamento, impede que o líder avance, né? Tem várias questões aí, né? A ponto de demitir o técnico antes de enfrentar o Palmeiras. Então, não é normal, não é uma coisa normal, corriqueira, vai ter um Corinthians e Palmeiras, não é, é diferente. Essa aqui é um pouco a questão, porque ontem eu conversei com o Walter Casagrande Júnior, o Casão, lá no outro CNPJ, e ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, e é interessante. O Palmeiras, nos últimos tempos, sempre enfrenta o Corinthians. Ou o Palmeiras é líder, ou briga pela liderança, ou tá 2 pontos do líder, tá lá em cima, e o Corinthians está em 19º, 11º, e agora tá lá, a 2 pontos da zona do rebaixamento. E talvez isso acabe mudando um pouco o espírito do time do Palmeiras para jogar contra o Corinthians. Porque o jogador do Palmeiras sabe que o Abel não será demitido se o Corinthians ganhar domingo. O jogador sabe isso, ele entende isso. Então é preciso que os jogadores do Palmeiras também tenham um olhar diferente para esse jogo, como, a meu ver, tiveram no último jogo. E o Corinthians, por sua vez, bem interessante, naquela partida que o Palmeiras ganha a última, o Corinthians não estava há 9 partidas sem vencer, isso. Não estava em crise, não estava... O Corinthians estava leve. Estava se sentindo bem. Estava se sentindo bem. Jogou bem, vamos ganhar o jogo e tal. Já ganhamos uma iniciativa. Isso. Era uma notação rara nos últimos tempos. Exato. Então é um ponto de vista a ser levado em consideração para o jogo de domingo. Agora, a gente não viu o dinizismo coisa nenhuma no jogo, tá? Pode ter a escolha pessoal dele de escalar o menino, escalar o Garro, beleza. É um fator que pesa a favor dele, mas modelo de jogo, cara, nada. A não ser
ele pedir para o time ter coragem, trocar o passe, fazer as coisas que ele acha que são importantes no futebol. O jogo de movimentação que ele cita aí depois da entrevista coletiva, que é jogador não ter posição fixa, você tá muito próximo, trabalhar a bola desde lá de trás. É isso que a gente vai ver, cara. Mas talvez não domingo, né? Pro bem até do Corinthians, seria bom que isso não funcionasse domingo, porque é um risco. O risco é muito alto. Vessa, que tal? Como caiu ali essas declarações do Sierrar FI? Agride o adversário. Agride no bom sentido. Entra um pouco daquela linha que eu disse que faltou a pergunta na coletiva, né? Você é um cara que fala coragem, coragem, coragem. A cada 10 palavras, 9 é coragem. Como ter essa coragem, ter um time corajoso para sair jogando, ou para dar drible, ou para dar o passe diferente, com um cenário que você não ganha 9 jogos, todo pressionado. E é um pouco isso, né? Então, mesmo com esses 9 jogos nas costas, torcida pressionando, porta do CT e tudo mais, ele segue nesse mantra dele de ter coragem para jogar, de se movimentar e fazer o diferente dentro de campo. Então, viralizou esse trecho. Os jogadores até falaram um pouco. O Yuri falou, se ele vier pegar pesado nas palavras, mas para me fazer crescer, eu vou gostar muito, eu vou entender e eu sei que ele vai querer para o meu crescimento. O Gus Souza falou a mesma coisa. Agora é tudo muito lindo, tá tudo muito no começo, né? Depois, com o desgaste normal, natural do dia a dia, a gente vai ver como isso vai ficar. Tá? Hoje, como é tudo muito no início, tá tudo parece tudo flores, né? Tudo mil maravilhas. A gente vai saber ao longo do tempo. Eu só queria contar para vocês uma curiosidade sobre o derby. Ele está se tornando, o consolidado isso já de nada mais, nada menos do que 14 anos, é o derby do fazer 1-0. É inacreditável essa estatística. Não há uma virada no derby há 14 anos. 14. A última virada foi em 2012, 2 gols do Romarinho, que foi exatamente os 2 gols do Romarinho que o levaram a 3 dias depois o Tite a colocar ele na viagem. Ele nunca tinha viajado nem de avião na vida dele, e ele faz os 2 gols. O Corinthians vira contra o Palmeiras com o time reserva, ele era do time reserva, vira no Pacaembu e ele fala, moleque, você vai pra viagem, vambora, que você vai pra Bomboneira. E aí o Romarinho vai lá e faz o gol na Bomboneira. Foi a última virada. E a última do Palmeiras foi no ano anterior, 2-1, lá em Prudente, gols do Fernandão. Nossa então, senhora. só para se ter uma noção do impacto que dá fazer o primeiro gol no derby. No máximo, você vai empatar. No mínimo, né? No mínimo, você vai empatar se você sai na frente. Virada não acontece há 14 anos nesse clássico. Acho que é um dado interessante, mostra o tamanho do derby, o tamanho da importância de sair na frente, porque até agora não está rolando esse tipo de coisa de virar o jogo. Bom, que dá medida de como é isso que você falou, né? Quem joga em casa nos clássicos de São Paulo com torcida única tem boa vantagem. Mas esse dado impressionante mesmo. Do Sierrar F. Então, eu acho que isso aí também não é novidade, né? Eu acho que o Diniz fala muito isso. A questão do Mancini, ele pode falar numa entrevista a palavra coragem, e para o jogador ali na beira do campo, se errar, é a mesma mensagem. Né? Se errar, eu estou bancando aqui. Se errar, eu que estou pedindo para você arriscar. Essa situação do jogador é muito particular, né? Eu acho que quando o Vessone fala do Yuri, do palavrão, se o Yuri foi perguntado sobre isso, o Yuri com o Mano, acho que foi uma coisa diferente. Eu acho que o Yuri deve ter se sentido humilhado, né? Não é um... Embora, no caso do Tietê, também, mesmo que a convivência fosse antes, então, Mano e Yuri foi de um jeito, acho que Tietê e Diniz foi de outro jeito, porque tinha uma convivência muito grande e, na visão do Tietê, o Diniz passou do limite na relação que eles tinham. Perninha, mascarado, né? Foi isso que ele falou. E pro Yuri, né, o Mano usou a palavra burro, né? Que é você vai falar pro seu jogador burro, ou para outros, né, até além de tudo, é burro. Aí vazou, depois é péssimo, né? Aí acho que
Os jogadores Marca demais. Marca demais. E a questão da troca de palavrões entre comandado e comandante no futebol, ela é comum. Tem gente que assimila bem, tem gente que não assimila bem. É assim, tem jogador que assimila bem, tem jogador que não assimila bem. Não é o caso. A instrução para todo mundo, ele não falou só para o Gabriel Paulista ou só para pro time. Arrisca e ferre-se, né? Porque é um pouco desse mantra dele. Então, assim, embora o dinizismo não tenha aparecido, o Diniz apareceu na escolha dos jogadores, na escolha do dono do time, na parada técnica. Pequenas orientações, Nas pequenas né? orientações. Né? Pequenas movimentações que ele exige. Não tem como, cara. O cara não faz milagre. Né? O Corinthians chegou hoje, Vessel, veio logo depois do jogo. Depois do jogo, se representa para fazer o regenerativo. Amanhã já é véspera do derby, então não vai ter treino de novo. Vai só descansar os caras e colocá-los em campo de novo no domingo. Jogar quinta, domingo, é isso aí, não tem o que fazer. Então é isso, Fiel. Daqui até a Copa do Mundo não vai ter jeito, né? Jogo quarta e domingo, quinta e domingo. Pra gente é quinta e domingo, né? Vocês viram o bagulho do Flamengo lá, mano? Que os caras conseguiram adiar o jogo de sábado pra domingo contra o Fluminense. O Flamengo ia jogar no sábado, pediu pra CBF, a mamãe CBF, né? E eles adiaram lá pra domingo. Imagina se é o Corinthians pedindo pra CBF adiar o jogo de domingo pra segunda. Nunca que isso acontecer, hein? E, cara, falando de derby, domingo vai ser um jogo difícil, porém a gente tem a vantagem de jogar em casa, como o Vessone falou. A única coisa ruim nesse ponto agora é que os caras tiveram um dia a mais de descanso, né? Eles jogaram na quarta, a gente na quinta. Então cansaço pode pegar, ainda mais que o Diniz não costuma trocar a equipe, mudar bastante, rodar que nem o Dorival fazia. Ele vai o que tem de melhor e o cansaço pode bater, mas domingo não tem de cansaço não, mano. Tem que ganhar dos caras, tem que ir pra cima dos caras, não pode deixar eles crescerem em casa. No último jogo lá, o babaca lá, o idiota, chutou a bandeirinha. Apesar que o Roberto também chuta a bandeirinha dos caras, né? Então, mas quando é com a gente fica bravo. Mas domingo um jogo importante. Eu vou chutar aqui já o placar, mano. 2-1 pra gente. 2-1 pra gente. E ontem eu quase acertei. Eu falei 2-1 também, mas foi 2-0. Ainda bem, né? Porque o saldo de gols conta bastante no final da classificação. Então é isso, mano. Comenta aí se você já gostou dessa primeira impressão do Fernando Diniz como técnico do Corinthians. No primeiro tempo ali foi muito ruim, mas no segundo tempo eu acho que ele deu uma mexida no vestiário e a equipe voltou melhor, fazendo os 2 gols e até dominando a partida ali boa parte do segundo tempo. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.